Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso curso de Batalha Espiritual. Como a gente está gravando assim seguido, a gente ainda não obteve o feedback do primeiro vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez a Rose está aqui comigo, me dando a honra de ministrar esse estudo. Tudo bem com você, Rose? Oi, gente. Oi, William. Tô bem, graças a Deus. Vamos lá para mais um estudo, né? Isso aí, com a graça de Deus. Antes, aqueles recados iniciais que vocês já sabem, né? Curtam o nosso vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa aí um comentário para a gente saber o que você está achando e também para ajudar a engajar os vídeos. E se você quiser concorrer no final desse estudo ao livro que a gente está utilizando, né, o livro de Batalha Espiritual do Augusto Nicodemos, basta clicar no link do grupo do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo para você fazer parte do grupo, e lá a gente vai explicar as regras direitinho para você participar do sorteio. E se você também quiser, você pode comprar o livro pelo link que está aí na descrição. Comprando por esse link você ajuda aqui a gente no canal. Amém? Então, bora pro estudo. Hoje a gente vai resumir o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Nicodemos, onde ele dá um resumo das principais linhas de batalha espiritual que existem no livro, que existem no Brasil hoje, e quais são os principais ensinos. E uma coisa interessante é que a primeira edição desse livro é de 96 e a última é de 2006. Ou seja, a última edição do livro tem aí 17 anos e parece que não mudou nada, né? Esses movimentos de batalha espiritual continuam crendo nas mesmas coisas. Parece que o Augusto Nicodemos escreveu o livro no mês passado. Parece que a igreja ainda não aprendeu as coisas. É, tá bem fresco. Algumas coisas bem repetitivas. Sim, mas vamos lá então para este resumo no vídeo de hoje. Eu acho que ele vai ser um pouco curto. Eu espero, né? Mas acho que vocês já perceberam, eu falo demais, então às vezes é difícil manter as coisas curtas assim. Então vamos começar vendo aqui as diferentes linhas. Basicamente, o Augusto Nicodemos elenca 4 linhas. A primeira é a dos carismáticos, que é o pessoal que acredita que existe um demônio embaixo de cada árvore. Acho que tem gente narrando até encontro com demônio, gente que lutou fisicamente com os demônios. Você já presenciou alguma história desse tipo, Rose? Eu já vi, sim, pessoas falar que o demônio tá em vários lugares, assim, em objetos, em árvore, sim, e em tantas outras coisas. É meio estranho, mas... Sim. E agora na onda de internet, a gente sempre vê vídeos aí de gente falando que tá lá lutando com o diabo, pastor que diz que tá vendo ali um diabo na frente dele que tá disparando uma flecha nele, tem gente que acredita nisso. Um negócio meio bizarro mesmo, louco. Sim. O segundo grupo, ele defende uma ideia menos fantástica, né? Eles acreditam na libertação por meio da oração. Então, embora seja menos sensacionalista que o primeiro, mas ainda assim defende uma ideia de que tudo é o diabo, então que precisa de uma oração específica para repreender, de que a pessoa precisa ser liberta daquele mal. Então é um pouco mais equilibrado que a primeira posição, mas ainda tem uma ênfase errada em enfatizar demais a ação do diabo no mundo. Sim. A terceira linha também é um pouco mais equilibrada, que defende a libertação por meio do conhecimento da verdade e da fé. Então a pessoa conhece algo e aquele diabo ou demônio específico dos pecados dela é expulso, né? Porque uma coisa que todas essas linhas têm em comum é que todos os pecados e males do mundo é causado pelo diabo. Então é preciso de uma libertação para expulsar o demônio da bebedeira, o demônio do adultério, o demônio disso. Então é algo que essas linhas compartilham. Sim. E a quarta linha, que é a mais comum no Brasil até os dias de hoje, é a linha que acredita, por exemplo, em espíritos territoriais, que existe um diabo específico no comando de cada
parte do mundo, sei lá, um diabo, um demônio que está na China, um no Brasil, um lá em Brasília. O dessa parte eu até acredito, acho que lá de Brasília tem demônio demais comandando lá. É o pessoal também que acredita em maldições hereditárias, coisas que a gente vai desmembrar mais no próximo vídeo. No vídeo onde a gente vai ver mais as linhas diferentes e o que eles defendem. Aí vamos ver aqui os principais ensinos, né, que todos esses movimentos compartilham. O primeiro é o modo equibalístico de mistério, né, que acredita que todo mal é demoníaco. Aí esse equibalístico, né, vem do grego ekibalo, que significa expulsar, né? Então, quando a Bíblia aí você vê o termo expulsar demônio, é o termo grego ekibalo. Então, daí vem o equibalístico, que acredita que todo mal é demoníaco e precisa ser expulso, que pode ter um demônio agindo em alguma área da sua vida, tem que fazer alguma oração para expulsar para sua vida ir para frente. O próximo ensino, né, é o dos espíritos territoriais, como eu já mencionei, né, que acredita que existe um diabo específico para cada área do mundo. E tem até gente boa que acredita nisso, mas eu particularmente não. E no próximo vídeo, né, que a gente vai ver mais quais são as bases bíblicas, a gente vai ver que não existe base bíblica assim, muito sólida para defender que existe realmente um demônio, aí um chefe, um general responsável por cada área do mundo. Você já tem alguma opinião formada a respeito disso, Rose? Eu ainda estou na balança. Eu já vi um mix já de coisa. Já vi tanto pessoas apontarem que existe, e inclusive num grupo que eu participei, que era nome... Não vou citar o nome não, porque... mas a gente também estudou sobre isso, sobre batalha espiritual, e realmente foi dito sobre isso, né? Que existe uma potestade para cada cidade, para cada área, no governo, no estado, enfim, em cada país, que eles são bem organizados. Sim. Nos próximos vídeos a gente vai ver, e não significa também que o que a gente vai falar nos próximos vídeos aqui é a verdade e tudo. Você pode discordar da gente e deixar aí nos comentários qual é a sua posição e sim, de preferência citar a base bíblica para isso, tá? Nem só com a sua opinião que é da sua cabeça, porque a nossa regra tem que ser a Bíblia, então você sente, né? Porque você Mas esse grupo aqui, esse estudo é exatamente isso, para abrir a mente e as pessoas pensarem. Sim. Cada um fazer o seu estudo e buscar a linha que mais ali está próxima da Bíblia, né? Uma das coisas que eu penso, William, eu creio que, assim como o reino de Deus é muito organizado, eu acredito que o reino aqui das trevas, né, também seja, porque limita muitas coisas de Deus. No entanto, eu acho que nessa parte assim, um específico para cada área, não sei, eu fico em dúvida, sabe? Eu acredito que sim, existem ações demoníacas em todas as áreas no país, no mundo, em tudo. Sim. Mas não que seja exatamente assim, seguindo assim. A gente vai ver isso no próximo vídeo, mas eu penso assim, claro que existe o diabo e vários demônios agindo no mundo, né? O demônio ele não é onipresente, né? Se o diabo estiver aqui agora, ele não está lá na China ao mesmo tempo, então ele envia demônios para lá para agir. Agora, o que não dá assim para defender assim solidamente na Bíblia é que existe, sei lá, um demônio que é específico, que ele vai ficar só lá em Brasília, agindo em Brasília ou agindo na China, agindo na Ucrânia, causando as guerras. Não, que é um demônio responsável. Eu acredito que os demônios, eles até são organizados, eles agem no mundo como todo, mas não que eles tenham uma geografia específica para cada um. Eles vão agindo nas pessoas ao redor do mundo inteiro. O próximo tópico também é um bem comum e eu já vi assim, bastante pastor defendendo, que é o da maldição hereditária, que é possível que a gente herde aí maldições de pecados causados por nossos antepassados,
sei lá, seu bisavô, seu tataravô que foi praticante de alguma religião ocultista, trabalhou forte aí com o Império das Trevas, fez algum pacto, e isso pode afetar aí os próximos descendentes, e é preciso fazer alguma oração aí para libertar. A gente vai ver isso também no próximo vídeo, mas só de ver esse ensino a gente já vê assim que não combina muito com Deus permitir, sei lá, que um neto pague pelo que, sei lá, o pai ou o avô dele fez, se ele não tem nada a ver com isso. Condiz com o caráter de Deus, né? Mas tem gente que defende essa ideia. Desconstrói um pouco sobre as bênçãos, né? E aquilo também, o que foi falado sobre como que é a parábola da semeadura, né? Sim. E é que se planta, o que você planta é o que você vai colher. Então acho que desconstrói um pouco. Mas eles usam uma linha, se eu não me engano, em Deuteronômio, não é isso? Êxodo. Mas a gente vai pegar o Êxodo 20, que diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Sim. Mas a gente vai pegar no próximo vídeo, né, o contexto certinho desse versículo e ver que ele não está ensinando isso que quem acredita na maldição hereditária diz que está ensinando. E na verdade, isso que as pessoas levam como maldição hereditária é mais suas escolhas, né? Então, assim, o que você quer colher é a sua bênção, pode ser tanto a sua bênção quanto a sua maldição. Então, assim, não existe uma hereditariedade, existe sim o que você mesmo vai colher. Sim. Talvez reflita sim nos seus filhos, sim, mas a partir do momento em que Deus agir, como fazer? A maldição ela é transformada em bênção. Sim. Existem consequências dos nossos atos? Sim. Por exemplo, um pai ou uma mãe que teve uma vida muito desregrada aí antes de se converter, sei lá, tinha relações sexuais com todo mundo, adquiriu aí uma DST, o filho infelizmente corre o risco de pegar isso, mas não é uma maldição hereditária, é uma consequência da queda dos nossos pecados, e nossos pecados podem afetar outras pessoas. Agora, sim, maldição hereditária do tipo, sei lá, eu fiz pactos com um demônio e meu filho vai pagar por causa disso. Não, Deus não age dessa forma. O meu pecado é o meu pecado, o que eu faço de ruim eu pago, e o que o meu filho fizer de ruim é ele que vai pagar. Não vai pagar pelo pecado do outro. Porque senão a Bíblia estaria errada, né? Porque Jesus, quando ele vier, ele vai julgar cada um pelas suas ações. Então, se fosse assim, seria um pacote inteiro da família, né? Sim. E agora, as principais estratégias deste movimento de batalha espiritual, né? As coisas que eles acreditam. O primeiro é um mapeamento espiritual. Esses movimentos acreditam que antes de você ir evangelizar uma área, você tem que fazer todo um mapeamento para descobrir qual é a entidade ou as entidades responsáveis por aquele local lá, para fazer todo o mapeamento, descobrir o demônio responsável por aquele local antes de evangelizar, antes de pregar o evangelho. E aí, por consequência, vem a segunda estratégia, que é depois que você descobriu, é fazer toda uma oração ou campanha de libertação para destronar o demônio daquela região, porque só assim você pode pregar o evangelho. Sim. Aí também vem a outra estratégia, que é a demonização das estruturas e a oração de guerra, que é aquele ensino que acha que todos os pecados ou a estrutura política tem um demônio por trás, então a gente precisa fazer uma oração de guerra aí para destronar todos os demônios que agem em todas as áreas da sociedade daquele local. E vem a quebra das maldições hereditárias, né? Então aí fazer alguma oração, descobrir que se alguma coisa está dando errado na sua vida, pode ser aí consequência de algum pecado, de algum antepassado seu, então a gente precisa quebrar essa maldição, porque só aceitar Jesus não foi o suficiente, não. Pode ter alguma coisa ainda aí travando a sua vida que a gente precisa expulsar. Misericórdia, meu Deus do céu. Indo finalmente para o último slide agora, né? Acho que esse vídeo realmente vai ser mais curto. Vamos ver as partes que a gente pode concordar, pois também não é só de crítica que a gente tem a fazer
a esses movimentos. Tem lá coisas que, apesar das ênfases erradas, a gente pode concordar. A primeira é a realidade das forças do mal. Apesar desses movimentos darem muita ênfase à ação demoníaca, a gente não pode negar que a ação demoníaca existe. Existe o mundo espiritual, existe o mundo das trevas, e a gente não pode negar a ação do diabo no mundo. O segundo tópico é a preocupação evangelística. A gente não pode negar que esse grupo tem uma preocupação com o evangelismo que muitas das vezes outros grupos não têm. Né? Às vezes a gente é muito até acomodado no evangelismo. Esses grupos não. Esses grupos eles têm uma preocupação maior, né? Porque eles acreditam que as pessoas precisam ser libertas, então eles investem mais no evangelismo. Algo que deva servir de exemplo pra gente também, porque às vezes parece que a gente não acredita mais na importância da evangelização. A gente se conforma em só a igreja no domingo, ou na semana, e não se preocupa muito com o evangelismo, ou às vezes pra gente o evangelismo é convidar só pra igreja, para evangelismo. A gente se preocupa mais em ir atrás das vidas, falar do evangelho para elas. Se essas pessoas estão ensinando o errado, então cabe a gente que sabe o certo e evangelizar o certo. Mas aí tem um ponto em que eu concordo plenamente com você, e tem um ponto em que eu observo bastante. Às vezes as pessoas estão se acovardando justamente por não buscar, por não ter uma vivência com Deus, uma leitura bíblica. E aí ela fica com medo de falar alguma coisa e ser, como que eu posso dizer, envergonhada. Sim. Né? Então, assim, se você, de repente, todos nós somos missionários, temos esse dever de fazer a evangelização e levar a palavra do Senhor. A partir do momento que você levantou a sua mão, você tem uma vida com Deus, então você precisa ter essa vivência, defender a sua fé, saber em quem você crê, por que você crê, ir atrás de ensinos e estudos, buscar a escola bíblica dominical, aos domingos na igreja, que é tanto falado, né? Às vezes as igrejas estão cheias de noite, mas de manhã não tem uma alma viva. Então, assim, como que você quer evangelizar uma pessoa se você não busca? Sim. Então é isso, a gente precisa ter vida com Deus. E vida com Deus, ela abrange todas as áreas, não é só em questão de não pecar, né? É de realmente buscar, é gastar tempo com Deus. Sim. E o último tópico com o qual a gente pode concordar do movimento de batalha espiritual é a ênfase à oração. A gente não pode negar que esses grupos valorizam muito a oração, ainda que com a ênfase errada, tá? Em oração de repreensão, oração de libertação, mas eles oram coisas que a gente deveria imitar, pois hoje em dia também eu falo até por mim, às vezes minhas orações se limitam à oração de manhã quando eu acordo e à oração de noite quando eu vou dormir. Durante o dia eu passo o dia inteiro sem parar um tempo de vou orar agora, conversar com Deus. E a gente tem que voltar a isso. Os grupos de orações nas igrejas, normalmente as igrejas têm na quarta-feira em que ora segunda, sei que as irmãs se reúnem para orar. A gente vê o quanto é vazio, ninguém quer ir para as igrejas orar mais, então a gente também precisa voltar a isso. Ver que a oração é importante. O pastor hoje mesmo falou, gente, a oração faz parte da vida do crente. A gente tem consagração de domingo às 8 horas da manhã, escola bíblica às 9. Eu confesso que às 8 horas da manhã não consegui ainda ir em nenhum. Mas que eu vou me esforçar para estar indo, porque às quartas eu não consigo. Mas isso também não quer dizer que eu não tenho uma vida de oração. Mas é bom estar junto com os irmãos, né? Em oração, buscando o Senhor. É uma atmosfera diferente. É muito gostoso a presença de Deus quando nós estamos unidos. E é isso que o Senhor quer. Ele quer a gente unido como corpo, porque Ele é o cabeça, né? E o corpo só é um corpo de Cristo quando está em união, todo mundo junto. Sim. E é isso, gente. É o que a gente tem para esse vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Por enquanto ainda está um pouco mais teórico. Acho que nos outros vídeos a gente vai abordar alguns aspectos mais práticos.
e que esse estudo ajude a gente a se voltar para a verdadeira batalha espiritual, porque ela existe. E como a gente viu no vídeo anterior, a partir do momento que a gente se torna cristão, a gente automaticamente é alistado para essa guerra, e a gente tem que estar preparado. Exatamente. Então, gente, nos vemos aí no próximo vídeo. Que Deus abençoe. E só reforçando, não deixe aí de deixar seu like, compartilhar aí com as pessoas que você acha que vão gostar desse tema. E faça parte também do nosso grupo lá no WhatsApp. Ele, na semana sim, ele é fechado, mas nos finais de semana, na sexta e no sábado, a gente abre aí para vocês deixarem lá suas opiniões, as suas dúvidas, para a gente interagir um pouco lá. E esse vídeo também está sendo muito bom, que o pessoal está sendo bastante edificado lá. Uhum. E sem contar que você, quando divulga esse link, esse canal, você também está sendo um missionário. Às vezes você não consegue sair, eu ainda não consigo falar, eu não tenho, tô tímido ainda, mas você pode aí compartilhar e você também está fazendo o ídolo do Senhor, né? Manda para um amigo que está precisando de uma palavra, manda para um amigo com dificuldade, às vezes, para alguns entendimentos no Bíblia, para começar a abrir um pouco a mente, enfim. Sim. Leve isso para outras pessoas, para seus familiares, traga isso para a sua vivência. Sim. Quando a gente vê assim, um vídeo legal, engraçado, no YouTube, a gente não vai compartilhando. E eu não estou dizendo que isso é errado, não. É legal, vamos compartilhar os vídeos que a gente gosta, mas por que não compartilhar os vídeos também que falam da palavra? Vamos compartilhar o que a gente acha bom. Uma coisa que eu e a minha filha, a gente estava conversando nesses tempos, né? Quando a gente vem para Cristo, a gente tem que se desconstruir de várias coisas no mundo, né? E nem todo mundo nasce dentro do berço evangélico. Então, assim, a gente, para se desconstruir das coisas do mundo, a gente tem que fazer muita força. É claro que é o Espírito Santo que te conduz, né? Ele tá ali. Esses tempos eu até falei num dos nossos vídeos que ele nos acusa, mas não foi no sentido mal, como acusador, como inimigo das nossas almas, não. No sentido bom. Olha, esse caminho aí, ó, peraí, não tá certo. Você vai por aí mesmo? Presta atenção. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente realmente está mais, como que eu posso dizer, está com o coração mais voltado para Deus, a não errar, a não pecar. E a gente tinha um certo receio de falar que era cristão justamente por conta das nossas atitudes, né? De ser julgado, do nosso comportamento. Mas você é crente, você faz isso. Mas você é crente, mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Depois que a gente viu que o cristianismo ele é leve, as outras coisas foram muito mais fáceis de se desconstruir, de desfazer dentro da nossa mente, né? As outras coisas foram acontecendo no seu natural. Então, assim, eu digo com o maior prazer a todo mundo que me perguntar, e a minha filha a mesma coisa, de que nós somos sim crentes, sim cristãos, e carregamos o nome de Cristo sem vergonha alguma. E se for o caso de morrer em nome dele, sim, temos que pensar nessas possibilidades, né? Porque a gente não pode renunciar jamais no nome de Cristo, né? Se a gente quer ter uma vida na eternidade com ele, nunca mais na sua vida renunciar ao nome dele. Amém. Aí depois dessa eu não tenho nada a acrescentar, porque eu sou louco de estragar uma mensagem dessa. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Beijão.